Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wallace Oliveira, sejam bem-vindos a mais um vídeo de análise hoje dia 26 de fevereiro. Para você que está chegando agora, se inscreve no canal, ative as notificações e também deixe um gostei neste vídeo que o conteúdo é bem relevante. Para vocês que me acompanham, compartilhe este vídeo com seus amigos, vamos trazer cada vez mais pessoas para cá. Lembrando que a minha intenção aqui não é somente ensinar e passar o meu conhecimento para vocês, mas também aprender. Então para isso, a gente vai criar um grupo no Telegram na semana que vem e aí vamos ter mais interações. Vocês vão poder postar os estudos, inclusive eu vou fazer alguns estudos do mercado à vista, dos papéis. Beleza? Vou deixar aí também no canto o endereço do meu Instagram que eu criei recentemente. Lá eu estou interagindo com o pessoal, respondendo perguntas, postando estudos, então tá muito interessante. Beleza? Vamos ver essa queda que tivemos hoje no Ibovespa. Aí muito bem, então tivemos a continuidade do movimento de queda. Quando a gente afasta o gráfico, tivemos uma abertura em região de suporte, aqui estava ela. Tivemos compras aqui nessa região? Sim, mas aí temos que diminuir a expectativa. Por quê? Porque é muito mais comum o preço ficar lateral ou voltar para a tendência original. O preço ele é muito resistente a mudanças de tendência, então quando ele está em tendência, 70% das vezes que ele tenta reverter a tendência vigente, ele falha, ele fracassa, e aqui não foi diferente. Tivemos aqui uma entrada de compra, ó, nesse candle acionada, e o stop abaixo dessa mínima. Então, deixa eu colocar a tela cega aqui que fica mais interessante para vocês entenderem um raciocínio. Para quem conhece ondas de Elliott, entende que isso daqui é uma onda A ou uma onda 1, e aí começamos um processo de correção. E essa correção, a gente não sabe se já foi o suficiente para o preço, para ele continuar o movimento de alta. O que acontece? O preço ele aciona a nossa entrada de compra, e aí ele perde a mínima. Isso daqui em Elliott tem um nome, correção plana expandida, em que a gente executa uma onda A, uma onda B e falha, e uma onda C vem em queda. Essa onda C em queda, ela termina aqui em um ponto importante de Fibonacci da onda A, que seria daqui até aqui, até essa máxima. Olha só como o preço ele se segurou no ponto 38,2, apesar da entrada de volume financeiro, isso é personalidade de uma onda C. Essa barra aqui, ela frustra os vendedores que venderam essa barra de força. Então, só um momento. Deixa eu tirar esses estudos aqui para vocês entenderem melhor o comportamento do preço. Então, frustra os vendedores. Eles queriam vir testar essa mínima aqui, o fechamento do dia anterior, e não conseguiram. Então, gera uma nova entrada de compra aqui, nesse patamar. É contra a tendência principal, estamos formando um fundo mais alto do que o fundo anterior. Para nós day traders, a tendência de curto prazo ela também é importante, porém, temos que ter a nossa expectativa diminuída. Como assim? Vou querer realizar uma parcial, se eu estou com no mínimo 2 contratos, coloco aqui até essa máxima, ou até essa máxima aqui, eu peguei daqui, volto aqui dentro e eu quero realizar uma parcial aqui no ponto de 100%. Um contrato aqui, por exemplo, no ponto de 100%, ou se você está com 3 contratos, se você está com 10 contratos, realize, por exemplo, 6 contratos, deixa um pouco menos para você tentar carregar o preço até 161,8, caso a gente estiver dentro de uma onda 3 ou de uma onda C muito expressiva. E aí o preço ele aciona a nossa parcial com uma barra de força. E essa barra de força, ela não tem continuidade. Olha só, então aqui temos essa região de máxima que o preço fez esse rompimento. O preço ele descansa em cima, tenta fazer um rompimento agora da máxima do dia, que estaria aqui, e automaticamente ele frustra esse rompimento, ele rejeita esse rompimento. Então esse volume financeiro, esse leve volume financeiro mais alto aqui, percebam também que essa barra que tenta fazer o rompimento, ela tem um volume inferior. Então o volume ele estava aqui em cima, essa barra que tenta fazer o rompimento dessa máxima, ela teve um volume inferior, temos escadinhas de volume para baixo. E essa tentativa de retorno para lá no 61,8, ela é frustrada, ela é rejeitada pelo mercado. O mercado sequer ele conseguiu fazer uma retração relevante. Por quê? Temos um FIBO aqui dentro da queda. Olha só. Então ele sequer conseguiu tocar no 38,2. Essa primeira alta do preço no dia de hoje ela foi até o 23 e sequer conseguimos ir até no 38,2. E essa rejeição, para quem está comprado, ela preocupa. O que acontece? A gente pega o nosso stop que estaria aqui. Essas foram as minhas entradas como eu enxerguei o mercado hoje, tá? Então, ao ver essa rejeição de romper essa máxima, eu trago meu stop para cá, para o ponto de entrada. Então, eu já recuperei o loss que eu tomei aqui nessa operação, estou positivo. E aí o mercado faz isso. Uma barra de força, uma barra que tem volume
financeiro vendedor, uma barra de chamada de comportamento aqui de trás, com esses volumes aqui atrás. Ó. O que acontece? Você vai posicionar uma ordem de venda exatamente aqui, imediatamente aqui, onde está teu stop? Aqui em cima. Né? Não, espera uma barra para confirmação. A barra de confirmação lá veio, aqui está. Ela tenta retornar, não consegue, entra nova pressão de venda aqui, e aí você sim, agora tem lugar para colocar o seu stop. Você tem um lugar aqui em cima para colocar o seu stop, só que a próxima barra ela foi tão forte que no fechamento dela você não tem necessidade de manter o seu stop aqui. Puxa seu stop para a abertura dessa barra, entrou um momentum de mercado. A gente entende que se a próxima barra vier e romper isso daqui, estamos consolidados, então o preço não quer ficar em tendência. Mas não é o que acontece. A parcial ela pode ser acionada aqui no fundo, no fechamento do dia anterior. A parcial ela é acionada, mas aí o preço vai embora, tá? Então você poderia ter ficado vendido até que o preço demonstrasse força compradora. Então o seu stop ele poderia vir caminhando dessa forma e aqui seria estopado com essa barra aqui de força compradora. Estopado na hora correta, porque aí o mercado vem testar por baixo essa região. Testa por baixo essa região e tenta fazer o rompimento. E a abertura dessa barra que fez esse rompimento, essa daqui, a abertura dessa barra, os vendedores que venderam o maior volume do dia que foi aqui, eles rejeitam na hora esse rompimento. E aí o mercado passa a cair de novo. Aqui nesse patamar daria sim uma entrada, eu não fiz porque eu já não estava mais operando no mercado, peguei uma parte dessa queda, um stop aqui e parte dessa alta. Essa hora aqui, 3, 4 horas, já não estou mais operando no mercado, mas aqui daria uma nova entrada com stop acima dessa máxima. Entendendo que formulamos aqui uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, um A, um B em triângulo, um C de alta, e agora a gente passa a cair em onda 5, uma onda 5 estendida, que vai fechar lá na mínima. Tá? Não saberia se ia fechar na mínima, mas como a gente tinha alvo lá embaixo ainda, foi embora. Tá? Poderia, por exemplo, pegar essa perna de baixa e colocar a partir desse ponto aqui por price action. É isso que o preço vem executar. Tá? Se pegasse a ferramenta canal, daria certo? Não chegou até o final do canal. Tá? Então, muito cuidado com a linha de retorno. Melhor pegar o movimento de perna de baixa e replicar aqui para baixo. Olha como a nossa tela ficou poluída. Vou lá para o IndieFoot no gráfico semanal, que vai estar mais fácil da gente analisar. Então, continuidade, rejeição do mercado, teste desse fundo, nova entrada dos vendedores. Como eu disse anteriormente, a gente pode vir testar essa região aqui de topo anterior, na região de 105, 106 mil em média, colocando o FIBO em cima desse movimento aqui de queda, e o 61,8 porque acionamos um pivô. Temos a primeira parada que pode ser relevante para o preço em 108 mil e 300 e 400 em média, e depois a região de 111 mil pontos. 111 não, desculpa. 106 mil pontos, tá? Uma região importante. Muito bem, então vamos dar uma olhadinha aqui no dólar. Fechamento diário do índice também não tem muito o que se falar. Aqui é continuidade de movimento de queda, movimento ainda de ABC de queda para baixo, porque viemos de uma onda 1, 2, 3, podemos ter frustrado a onda 5 aqui nesse patamar, tá? Mas por enquanto, onda 1, 2, 3, 4 e 5. Pode estar ainda dentro da onda 4, tá? Mas não tem comportamento porque a onda 2 ela foi profunda aqui e a onda 4 não poderia ser tão profunda assim. Então isso daqui é um movimento de ABC genuíno, da tendência, de ciclo. No dólar, WO/FUT, colocar aqui por enquanto no gráfico diário, a gente acionou diário, rompemos de fato aquele triângulo com topos iguais, esses topos aqui do preço. Esse rompimento a gente já estava avisando, assim como o índice, essa perna de baixa que executamos, lá quando ele estava lá consolidado lá em cima, a gente tinha essa probabilidade dele executar um movimento de queda, porque, só voltando um pouco rapidamente aqui no índice, existe um conceito em Elliott que ele fala que 5 nunca é o final de uma correção. Então isso daqui foi um zigue-zague, isso daqui foi uma correção ABC em Elliott, e agora a gente passa a cair em onda C. Então a probabilidade maior seria essa, já que executamos uma perna de baixa muito maior. Lá no dólar, então rompemos esses topos que estavam segurando o dólar, e agora a resistência principal ela se encontra lá em cima, nessa região aqui. Tá? Assim como a gente tinha falado também
que a probabilidade seria ele espelhar essa queda aqui. Então não temos alguma resistência tão relevante quanto essa lá em 5,80, 5,78 em média. Então aqui executamos ondas de Elliott, movimento de onda A ou 1 possivelmente, tá? Um movimento aqui A, B, uma onda C bem complexa que foi em formato de triângulo, movimento de onda D e movimento de onda E. Aqui elliotistas já estão se posicionando, tá? Ao fazer o rompimento desse candle e aí o preço vai embora. Então todo esse contexto lá no 10 minutos, após essa tendência de alta que executamos aqui no dia de ontem, o dólar ele abriu nesse patamar aqui. Lembra que eu falei para vocês que poderia ainda estar dentro, eu não sei se eu falei ou se eu coloquei estudos, poderia ainda estar dentro de uma onda 5, executar uma onda 5. Ou seja, o dólar aqui estava executando o movimento de onda A, movimento de onda B. Olha, não temos volume financeiro no final do dia, ondas B não tem volume. São raras as ondas B que tem volume financeiro e aqui a gente passa a cair em 5 subondas, 5 subondinhas, tá? Não vou desenhar aqui certinho, mas é uma onda C de queda e é um padrão flat. Esse padrão flat, ele termina pouco além do fundo da onda A, que seria essa daqui. E aí se confirma quando a gente faz um fundo duplo. E esse candle aqui, essa barra de ignição, ela muda o comportamento. Olha o volume que entrou nessa barra. Então deixa eu voltar aqui para vocês. A gente aguarda, claro, uma entrada para a gente poder participar dessa movimentação a favor da tendência principal. E aí essa entrada acontece no rompimento dessa barra vermelha. Então essa é a região de gift, a barra não penetrou abaixo dos 50% da barra de ignição. Então poderia colocar um stop curto abaixo mesmo da barra vermelha. O primeiro alvo dessa operação, isso daqui é o alvo do setup, tá? De gift, seria essa quantidade aqui de pontos para cima, a partir daqui. É acionado, tá? Mas ele vai embora com o preço e multiplica esse alvo para cima. Então aqui provavelmente tivemos a multiplicação desse alvo entre o Bacen, se eu não me engano aqui, mas não consegue derrubar o dólar, acho que entrou em leilão aqui, e aí o preço finalmente bate lá no nosso alvo. Olha como ele é importante esse alvo aqui, se consolida, então não temos mais volume até que se encontra na média. Isso daqui é um breakout, que alguns chamam, né? Breakout, chega na média de 20, não temos o preço indo até a média, só nesse finalzinho. É aquele conceito de que a média ela vai até o preço e não ao contrário. Então quando chegamos aqui, tentamos violar a média, deixamos uma barra compradora com cotação compradora acima dela. Aqui está o nosso stop para pegar o próximo movimento de alta que foi até o final do dia de hoje, tá? Então seria uma operação, mais uma operação aqui de risco 2 para 1, tá? Acabou atingindo aqui nesse patamar, nesse candle mesmo foi atingido, tá? Porque já é tarde, a gente diminui um pouco a expectativa, o dólar já não tem tanto volume financeiro, então diminua teus alvos também, tá? Aqui no início do dia temos alvos maiores, porque estamos na parte da manhã, onde tem volume financeiro para isso. Então sim, poderia calcular por ondas de Elliott, por exemplo, que aqui foi uma onda 1, uma onda 2, e aqui uma onda 3, que veio até aqui, onda 4 em flat e onda 5 estendida, tá? Essa onda 5, a gente calcula com base, por exemplo, no processo de onda 3. Então daqui até aqui em cima, temos esse movimento a partir do fundo da onda 4. Seria aqui, queremos vir no 161,8. Tá? Para quem pegou esses movimentos de Elliott, entende que a partir desse patamar que mudamos o comportamento, tínhamos uma onda 5 em desenvolvimento. Onda 1 da 5, 2 da 5, 3 da 5. Enfim, 4 e 5 da 5, beleza? Então é isso, o dólar semanal. Olha que interessante como está o fechamento semanal do dólar. FUT. Olha o DOLFUT, ó. Triângulo mega gigante também, mas eu acredito que o preço venha visitar essa região aqui. Beleza, pessoal? Mas ainda existe essa linha de tendência sim no semanal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar e deixar um gostei neste vídeo. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana. Aproveitem para passar um tempo com a família. Grande abraço e até a próxima.